O professor William é advogado, sócio titular do Terra Sacramentos, Rocha Advogados, membro da Comissão de Defesa do Consumidor e Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da UABRJ, doutorando nas Ciências Jurídicas, é especialista com MBA em Direito do Consumidor e Concorrência pela FGV, professor de cursos de pós-graduação e extensão nas áreas de Direito do Consumidor e Direito Digital, procurador adjunto da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, membro do Conselho de Usuários, Alegar Telecomunicações, é isso, William? Algar. E ex-membro do Comitê de Defesa de Usuários e Serviços de Telecomunicações da Anatel. Professor William, novamente, gentilmente contribuindo aqui com a AT, nós fizemos uma live juntos, né, sobre o tema da LGPD, foi um momento muito legal, muito gostoso que nós compartilhamos. Então, agradeço imensamente a sua gentil participação, está aqui conosco desde o começo do evento, participando, interagindo. Só tenho que agradecer em nome do AT e do Sinergia e passo a palavra para que você possa nos contemplar com todo esse conhecimento. Primeiro, quero agradecer o apoio da Laila, da Thaís e seu, Fernanda. Niterói presente, né, pelo visto. E com muito prazer também discutindo essa temática sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O evento está sendo um sucesso. Parabéns a vocês pela organização, parabéns a vocês pela escolha dos palestrantes. O som tá ok para vocês? Sim, para mim está ok, som e imagem. Parabéns às palestrantes que me antecederam, explicando sobre o direito dos titulares, também muito importante. Acompanhei aqui a temática e a discussão no chat também, como que as pessoas estão curiosas. E uma das temáticas mais importantes também seria discutir também o direito dos titulares, tendo em vista que a gente alcança um público, né, de leigos também, e a área jurídica está toda envolvida nisso. Foi muito bom também a abordagem sobre o direito trabalhista, que foi visto anteriormente, né? Principalmente você, Fernanda, né? Nossa querida Letícia, que precisou sair por causa de um compromisso, mas a área do direito do trabalho está extremamente envolvida com a Lei Geral de Proteção de Dados. E me coube aqui a temática para falar sobre um personagem, né? Que é o DPO, o encarregado. Muitos não gostam do estrangeirismo, mas o estrangeirismo faz parte da nossa cultura também, desde que criaram Halloween aqui para a gente por causa de curso de inglês, desde que a informática começou a dominar, a gente começou a importar neologismos como aceptar, displear. Então, usar a sigla agora de acordo com a origem inglesa também faz parte do nosso cotidiano, mas em Portugal, que faz parte também da GDPR, tem uma certa resistência e a gente tem que falar realmente na figura do encarregado. Noto que muitos das palestrantes também atuam simultaneamente na área de compliance e a gente verifica também que a importação também da figura do compliance officer tem tudo a ver com a figura que eu vou mencionar agora, que é o encarregado, e como que se busca esse profissional no mercado. A gente ouviu falar também nas palestras anteriores sobre uma nova oportunidade que está surgindo no mercado da advocacia, e a figura do encarregado também ela é muito propícia para o profissional do direito, tendo em vista que ela exige conhecimentos da lei, né? Ela exige conhecimentos de regulação, ela exige conhecimento de compliance. Há uma disputa momentânea sobre o perfil do ocupante dessa figura de encarregado. Nós da área jurídica disputamos essa colocação, os profissionais de TI também disputam essa colocação. A gente está num momento de oportunidade e até mesmo as consultorias de implementação ou implantação, como é melhor configurado, da LGPD, empresas de TI concorrem com escritórios de advocacia e, na verdade, a sinergia que vocês propuseram aí também é trabalhar em parceria, né? Então, a grande atividade também para orientar a instalação de um encarregado numa instituição é que ocorra através da parceria, seja a parceria de um escritório de advocacia que está se acostumando a dar consultoria para a implementação da LGPD ou também uma empresa de TI que vai tratar da segurança cibernética. O que trouxe a lei sobre essa figura do encarregado, né? Lá no artigo 4º da lei, no artigo 5º, quando fala sobre as definições da lei, trouxe a característica do encarregado.
Isso na primeira versão da lei. Eu não vou aqui me ater ao histórico da lei, tudo que foi muito bem explanado pela Mariana Toledo e por todos os palestrantes que passaram por aqui para falar sobre a necessidade da LGPD. Aí surge agora a necessidade de ter uma nova atividade profissional, que é o encarregado. No primeiro momento da elaboração da lei, foi destinado a um perfil que envolvia somente a pessoa natural. Então, teria uma atribuição a um profissional, pessoa física, né? Essa redação foi modificada já em 2019, permitindo a ampliação desse perfil, retirando a palavra natural da redação, o artigo 5º, inciso 8º, retirou a expressão natural e deixou pessoa. No direito, quando você coloca uma definição genérica, ela cai para o gênero, e quando se fala pessoa, pode ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. A lei, ela trata da figura de pessoa natural, ela não expressa pessoa física. Mas a gente sabe muito bem que a pessoa natural, então, alcança um sentido mais amplo do que pessoa física, porque a denominação pessoa física fica para efeitos fiscais, né? A gente até tem mesmo o nome do dito documento, exibido até mesmo no filme que vocês apresentaram no início da exposição, o CPF, Cadastro de Pessoa Física, né? A gente não tem uma divulgação de numeração de cadastro de pessoas naturais, mas a gente tem a certidão de nascimento, que é o documento que comprova a existência e o cadastro de uma pessoa natural. Então, quem concorre para a ocupação dessa figura do encarregado? Tanto uma pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, abriu um leque de opções. Várias instituições podem ter agora, na figura do encarregado, uma empresa, uma PJ, com a expertise para figurar justamente no perfil que foi tratado anteriormente. A palestrante foi Roberta, salvo engano, né, Fernanda? Que ela falou dos agentes. Foi a Roberta, né? Sim, foi a Roberta, a doutora Roberta. A doutora Roberta, o tempo todo, ela fala assim, não, isso o próximo palestrante vai falar. Realmente, porque quando a gente fala dos agentes de tratamento, se confunde como o encarregado está ali também. Inclusive, uma pergunta foi até confusa, porque misturar quem é o encarregado de divulgar. Essa palavra encarregado, ela acaba jogando um peso muito grande. Quem vai ser o culpado? O encarregado disso. Não, quem vai fazer isso? O encarregado daquilo. Não. A figura do encarregado, como foi muito bem colocado, ele assume uma responsabilidade de ser um intermediário nessa relação, ser o comunicador dos incidentes, ser a pessoa gabaritada para dar respostas ao titular de dados, como ocorre hoje também no sistema de reclamação de clientes, que temos o sistema implementado nas empresas com as ouvidorias. Então, nós já temos uma figura profissional que atua um pouco parecido com esse perfil. Temos a figura também que ajuda a monitorar alguns incidentes, algumas ocorrências ou não conformidade dentro das empresas, que é o Compliance Officer. Então, a gente já tem figuras parecidas com o encarregado. Agora, muito se discute qual é o perfil profissional para essa figura. Para quem está acostumado com a área trabalhista, nós temos no Brasil uma classificação brasileira de ocupações, que é uma regulamentação infralegal de perfil profissional. Não temos ainda no sistema brasileiro a classificação brasileira de ocupações do encarregado, porque é uma figura muito nova, muito recente. A lei entrou em vigor quase que plenamente, tem pouco mais de 2 meses. Então, nós temos ainda, o próprio mercado, ele acaba formando um perfil. E o perfil hoje, até mesmo vários profissionais estão buscando a certificação, seja de instituições como a Exim, o Data Privacy ou outras instituições, mas não é uma situação essencial ter uma certificação. Tanto que as organizações públicas estão começando a regulamentar o perfil. O Ministério da Economia, por exemplo, já tratou o perfil e pede, pelo menos, que a pessoa tenha um conhecimento organizacional e que tenha trânsito nas áreas jurídicas e de TI. Então, assim, trânsito não significa especificamente seja um profissional de TI ou que seja um profissional de direito, mas hoje, na era moderna, na era da digitalização, na era do direito digital, os profissionais eles devem ter uma mentalidade aberta e uma diversificação profissional. Então, mesmo nós, advogados, hoje é essencial para nós atuarmos, até no contencioso, ter um pouco de conhecimento de informática, porque o processo é eletrônico. Então, a tendência natural é que os profissionais, no âmbito corporativo, comecem a incorporar o aculturamento da regulação do direito com a informática, com a segurança cibernética. Então, o que vem à tona, o que vem à baila, a discussão da formação desse perfil, tendo em vista que não há, para o regime de contratação
do mercado de trabalho ainda o perfil profissiográfico, ou seja, uma classificação brasileira de ocupações. Nas instituições públicas, vai o critério da capacidade, o critério da experiência, a expertise que o profissional vai demonstrar dentro de uma configuração de facilidade corporativa, de interação com a instituição, de formação profissional ligada de uma área que interage entre governança, compliance, TI e direito. Então, isso é aberto para qualquer profissional, não é exclusivamente para o advogado, mas óbvio que a gente teve agora um leque de oportunidades também para a área jurídica, mais uma diversificação profissional que o advogado pode atuar. Eu tenho sido procurado algumas vezes, meu escritório é especializado, até fazendo uma correção, Fernanda, é Terra Sarmento Rocha, não é Terra Sacramento. Fazendo essa correção, o escritório se especializou na implementação da LGPD. E, às vezes, nos consultam para avaliar se nós poderíamos atuar como DPO ou como encarregado. E no momento que você aceita exercer essa função, você como profissional do direito, você está ganhando uma incompatibilidade de atuação em fazer outras atividades. Porque o que é recomendável para a figura do DPO, do encarregado, é que ele esteja dedicado e com uma posição neutra para atuar em função das ocorrências ou dos incidentes de vazamento. Ele tem que ter uma certa neutralidade. E dentro da corporação, ele tem que estar no nível de ocupação da staff da diretoria. Então, algumas instituições ainda não estão adaptadas a essa exigência. Isso é uma exigência natural da função. Assim como existe essa colocação para o ouvidor, existe essa colocação também para o compliance officer, o DPO ele vai se colocar nas instituições como, usando aqui, parafraseando, uma linguagem futebolística, já que muita gente gosta do sistema de parábola também, ou metáfora, né? A gente ter um jogador que atue no meio-campo, ele está entre a diretoria e está entre o time base, ele está entre a instituição e o titular de dados, o cliente, o consumidor, e está entre a autoridade reguladora. Perfeito. Sobre a autoridade reguladora, eu vou falar já. Estou deixando um tempo até mesmo para consolidar, porque tem muita discussão sobre a NPD. Então, essa figura do encarregado ela é extremamente importante para atuar com independência e autonomia dentro da instituição. Então, existem formas de contratação que pode ser, dentro da opção, a instituição, seja pequena, média empresa ou grande corporação, ter dentro do seu quadro funcional alguém destacado para atuar como encarregado. Isso, dependendo da organização, isso é legítimo, é interessante, muito positivo. Mas existe também a possibilidade de você atuar na terceirização, contratar um profissional, assim como existe a figura do síndico profissional, que atua administrando vários condomínios, também pode ter um profissional que represente a figura de encarregado em mais de uma instituição. Isso também é uma boa oportunidade. Mas também existe, no fenômeno da pejotização, a contratação de uma empresa ou um expert que atue como pessoa jurídica, seja MEI, microempreendedor, ou então o empresário individual, mas assim, ele vai atuar respondendo às ações dessas empresas, porque dependendo da atividade, a demanda pode ser um pouco mais curta, mas pode ter, dependendo da atividade, como uma empresa de telefonia, como eu faço parte de conselho de usuários, por exemplo, as empresas de telecomunicações são muito vulneráveis, porque elas têm milhões de dados de usuários, e elas têm assim, uma incidência de reclamações na área de relações de consumo muito frequente. Então, é óbvio que elas estarão vulnerabilizadas no sistema de proteção de dados. Também porque o Código de Defesa do Consumidor ele acabou abrindo bastante o caminho para a chegada da LGPD. Mesmo a gente notando, e todos nós profissionais que atuamos na área do direito digital, na área da proteção de dados e também no direito do consumidor, notamos uma certa semelhança na resistência. Ou seja, as empresas elas fazem uma resistência quando tem alguma norma que vai impactar no seu custo ou que vai impactar na sua cultura organizacional ou vai mudar o seu sistema organizacional. E as empresas resistem ao máximo que podem. E, como foi dito anteriormente, havia uma necessidade da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. E essa resistência ela não poderia durar muito tempo, tendo em vista que nós tínhamos uma necessidade plena sobre isso. Não dava para aguardar muito tempo. Então, essa figura do DPO, que as empresas já deveriam ter esse profissional atuando, se capacitando, e repito aqui, não vale somente as certificações, elas são muito importantes, elas ajudam bastante para conceituar o profissional no mercado, para gabaritar o profissional, mas a experiência também conta muito.
Por isso que muitos profissionais que são convidados para serem ouvidores ou compliance officer, eles carregam com eles a bagagem, a experiência no relacionamento com o cliente, que é o importante para o relacionamento com o titular de dados. Por outro lado, também entender de regulação. O trato na elaboração dos relatórios para encaminhamento para a autoridade nacional ter uma demonstração dessa cultura jurídica, de você fazer uma exposição correta e demonstrar a independência também do seu linguajar, não ser direcionado, não fala isso, fala aquilo, esconde aquilo. Não pode. Porque pode ter uma incidência, foi dito anteriormente também, de uma responsabilização em cima do encarregado. A gente sabe que o artigo 42 ele trata da responsabilidade dos agentes de tratamento, mas toda a legislação, não só a consumirista, a legislação civil e também a lei de acesso a informações, quando alcança instituições públicas, ela vai trazer responsabilidade para os agentes e, no caso também do encarregado, se ele for omisso na sua responsabilidade, ele também responderá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ao se tratar dessa figura, fica claro, então, que é opcional do controlador e que vai escolher essa figura, ele pode contratar uma empresa ou pode contratar um profissional e internalizar dentro dos seus quadros. Isso é discricionário, não existe uma determinação. Como foi dito anteriormente, parte dessa atuação do DPO, do encarregado, vai acontecer a partir das complementações, das regulamentações que vão surgir com a consolidação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu vou repetir várias vezes o nome Autoridade Nacional, porque muita gente chama de Agência Nacional de Proteção de Dados, usa a variação da sigla, mas é porque a gente tem uma questão, primeiro, também quando entra no aspecto do direito administrativo, é a cultura das agências. As agências têm uma independência, uma autonomia que é natural no sistema regulatório. Nós importamos o conceito de agências, até mesmo por ter uma independência. O sistema americano, isso tem muito bem, a autonomia dos órgãos reguladores, mas aqui no Brasil, como foi dito até mesmo nas palestrantes que me antecederam, nós não podemos simplesmente olhar para a GDPR ou olhar para normativas internacionais e aplicar integralmente aqui, porque a gente tem uma necessidade de jabuticabar as normas. A gente insere um pouquinho o gosto da jabuticaba. E o que acontece? A necessidade brasileira, a realidade brasileira é muito diferente de muitos países. Nós somos um dos maiores países em dimensão continental, ou seja, a gente tem uma extensão territorial muito grande, uma variação cultural muito grande. Nós somos inspiradores para a América Latina ou para outros países no nosso sistema consumerista, mas perdemos no sistema de proteção de dados, porque nós fomos um dos últimos países de língua portuguesa a criar a sua lei de proteção de dados. Fomos um dos últimos países também do grau de desenvolvimento econômico, que a gente se classifica lá entre os 10 maiores, a ter uma lei de proteção de dados. Quando nós criamos o nosso Código de Defesa do Consumidor, que foi a sua edição de 1990, acabou de completar 30 anos, inspiramos a Argentina, que é o nosso país vizinho, que é integrante do Mercosul. Temos nossa rivalidade futebolística, mas no direito eles muito nos admiram. Então, tanto que a legislação civil foi inspirada na legislação brasileira e a legislação consumerista também foi inspirada na legislação brasileira. Fato interessante, mas a Lei de Proteção de Dados argentina é de 1994, ou seja, muito antes da lei brasileira, porque eles casaram a temática da proteção de dados com relações de consumo, como vários países fizeram. Não tem como desassociar consumidor de titular de dados. Então, essa influência que o Código de Defesa do Consumidor traz para a Lei de Proteção de Dados é muito importante, até mesmo para a gente monitorar e avaliar essa função do DPO. O DPO é muito parecido mesmo com o ouvidor. Ele tem que ter uma sensibilidade, uma empatia no trato da relação, como se ele fosse o sofredor do dano, como se ele internalizasse para a empresa a solução das demandas que o titular de dados está reclamando. Então, ele tem que ter uma imparcialidade, tem que ter uma certa independência. Se ele é o canal de comunicação com a autoridade nacional, então é importante também que essas experiências formadas por pessoas que atuaram em relacionamentos com clientes também seja valorizado na seleção, no processo seletivo de DPO. Porque nós temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor muito robusto no Brasil. Nós temos mais de 5 mil municípios, são 5.500 e poucos municípios, e nós temos quase que um PROCON em todas essas cidades. Então, temos mais de 5 mil PROCONs no Brasil, sem contar os PROCONs estaduais e a Secretaria Nacional do Consumidor, que já se ofereceu para colaborar com a ANPD na fiscalização da proteção de dados. Então, o que vem aí pela frente? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na minha opinião, ela já nasce capenga.
porque ela não nasce com uma autonomia, com uma independência de um órgão regulador, de uma agência reguladora. Mas ela tem lá na definição da lei a independência técnica e a independência organizacional, mas ela é submetida à estrutura do Poder Executivo. Então vão surgir várias questões que quem é só da área jurídica vai entender, mas quem não é, quem é da área tecnológica ou da área que trata da lógica não vai entender muito. Mas o direito é um pouco disso, né? A gente estuda direito e sempre tem mais de uma resposta, porque ela já começa com depende. Então a gente sempre tem essa variação de esclarecer para alguém algo mais, e a Lei Geral de Proteção de Dados criou essa figura, que é a Autoridade Nacional, que não é uma agência, é um órgão. O órgão não tem autonomia. Pelo direito administrativo, o órgão está dentro da estrutura da administração pública direta, ligado ao governo federal, e quando se trata que a LGPD ela vai fiscalizar também, ela se enquadra a tudo e a todos, a gente já viu que há controvérsias, vários pontos de submissão, tratamento de dados e outras questões também, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela por estar na estrutura governamental do Poder Executivo, ficaria um certo imbróglio, a fiscalização dela e a atuação dela dos outros poderes. Porque nós temos o Poder Judiciário e o Poder Legislativo que não se submetem também ao crivo de fiscalização do outro, a não ser que tenha previsão constitucional. Então, houve essa falha no sistema brasileiro. E como foi dito pela professora Mariana Toledo, uma das exigências para o ingresso do país na OCDE, que é a Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, é que o país tivesse uma lei de proteção de dados, tendo em vista que a própria internet, a era digital, a nossa Revolução 4.0 impõe a transação, a transferência de dados internacionais. Hoje, qualquer micro, pequena empresa trabalha com comércio eletrônico. Qualquer instituição financeira que vai fazer, de repente, alguma transferência de recursos, vai repassar também para o exterior. Nós temos aqui empresas de telecomunicações que são ligadas a grupos europeus ou de outros países. Nós temos empresas nacionais que tratam dados de cidadão que tem dupla nacionalidade. Então, nós estamos num mundo que a universalização de direitos é latente. Então, a proteção de dados que existe na Europa também alcança tratamento de dados fora do território. Assim como a legislação brasileira também copiou essa temática com esse estigma de proteção, mas a gente tem que colocar em prática tudo isso. E o que acontece? Então, nós tivemos que fazer isso, mas nós erramos na configuração da Autoridade Nacional. Como foi dito pela professora Mariana, foi muito complexa a elaboração da nossa lei de proteção de dados, porque ela veio no sistema tumultuado. Aquela discussão toda da espionagem, das instituições brasileiras, o governo Dilma estava sofrendo um ataque, estava com o risco de ser impeachmentado e foi impeachmentado, depois entrou o Temer e ficou com outras prioridades postergando, depois vem o governo Bolsonaro com outras prioridades, e isso no meio de 3 presidentes, uma lei geral de proteção de dados. Qual era a prioridade? Em momento algum se tinha prioridade de criar uma autoridade nacional de proteção de dados. Porque dependendo do regime, dependendo do sistema governamental, o que interessa aos governos é monitorarem a população, não garantirem direitos da população. Você monitorar porque você pode ter um benefício político, pode utilizar essas informações, como todas as corporações, e como foi dito aqui amplamente, monitoram a gente. Você fala alguma coisa, o celular já começa a disparar publicidade, tendo visto o que você falou. Você fez uma pesquisa no Google, já começa a aparecer palavras ou publicidade em cima do que você falou. Então, mais uma vez, eu repito, o direito do consumidor está casado com a Lei de Proteção de Dados e vários dispositivos. Um deles, mais importante aqui, que muita gente vai ter que aprender a invocar, quando é solicitado a existência de dado, a Lei de Proteção de Dados está lá como garantia, o direito ao acesso ao dado. Mas e se não for concedido? Mas ainda não tem previsão de sanção, a sanção está adiada. Aplica o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 72, que criminaliza o não fornecimento do dado. Ou seja, então a gente tem agora, mais do que nunca, trabalhar com a nossa inspiradora, Cláudia Lima Marques, e utilizar o diálogo das fontes. Casar o Código Civil no seu direito da personalidade, que determina que o juiz pode impor, sim, o acesso aos dados e também a retirada de informações que geram constrangimento ou que interferem na intimidade da pessoa. O Código de Defesa do Consumidor, que garante também a correção, seja no cadastro de crédito ou seja no acesso ao cadastro também. Temos o Marco Civil da Internet, que agora, inclusive, com a alteração em função da Lei Geral de Proteção de Dados, determina informações objetivas a serem colocadas em todos os sites
sites brasileiros. Se o site é registrado no Brasil, deve seguir lá a alteração que foi apresentada pela Lei Geral de Proteção de Dados. Temos outros dispositivos, como a Lei de Acesso à Informação, a lei que regulamenta o habeas data. Então, a autoridade nacional já surge com vários desses marcos que ela vai aplicar. A grande dificuldade, e aí a gente tem que levar em conta, que tinha muita dificuldade muita gente defendia que a Lei Geral de Proteção de Dados não deveria entrar em vigor sem a existência de uma autoridade nacional. Coincidentemente, para quem acompanhou essa discussão toda da Lei Geral de Proteção de Dados, no dia que o Senado derrubou a postergação para maio da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, ela entraria em vigor assim que fosse convertido o projeto de lei, projeto de conversão da medida provisória que alterava a data, no dia seguinte, ou seja, 26 de agosto, foi editado um decreto regulamentando a autoridade nacional, ou seja, isso já estava na gaveta, já estava pronto para regulamentar. E, recentemente, já soubemos da aprovação dos candidatos à diretoria colegiada da autoridade nacional. Está faltando agora o Poder Executivo instalar o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é um conselho formado por notáveis, pessoas indicadas por vários setores da organização civil, e também a nomeação dos outros cargos, como ouvidor, corregedor, etc. Enfim, um órgão da administração pública. Quem já trabalhou na administração pública sabe que não é tão fácil assim você gerenciar os órgãos, ocupar, tem questões orçamentárias, mas você pode transferir cargo de um lugar para o outro, montar. Nós vamos passar esse ano e a autoridade, provavelmente em janeiro ou fevereiro, já vai estar funcionando, mas ela vai precisar do braço tentacular do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e também de parceria com outras organizações, como o CAD ou outras agências reguladoras que já estão prontas para isso. Minha crítica como eu disse, a autoridade nacional ela tem atribuições de aplicar as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, aplicar regulamentações. Então, as pequenas e médias empresas estão aguardando ansiosamente os regulamentos, porque elas podem, inclusive, ser dispensadas de ter a figura do DPO ou de ter alguma disposição sobre tratamento, de ser amenizado, porque nós temos uma lei complementar que dá um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. E existe um alto custo, um impacto também, às vezes, de se adequar a algumas normas. Então, o SEBRAE ou várias instituições, na ausência dessa regulamentação, têm orientado as empresas a implantar a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, na dúvida, também existe a possibilidade da judicialização. Então, não é só a fiscalização que é uma obrigação para você implantar a Lei Geral de Proteção de Dados. É o risco também do titular se sentindo lesado e acionar em juizados especiais, que eu acredito que no futuro próximo nós tenhamos também uma grande judicialização dos juizados especiais e possivelmente em alguns lugares criando varas especializadas em proteção de dados. Porque o boom vai ser tão grande, maior até do que o direito do consumidor provocou. Eu costumo comparar a LGPD a uma tsunami. O Código de Defesa do Consumidor foi transformador, foi reformulador, mas a LGPD ela vai impactar em todas as instituições, todas as atividades, inclusive a nossa, profissionais liberais, profissionais que têm atuação física. Então, qual é a minha crítica, só para não passar muito tempo? Falta a Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma autonomia, uma característica de independência constitucional. Então, deveria ter uma alteração na Constituição que desse atribuição para ela de estar independente dos poderes, de ter a mesma configuração constitucional que tem o Ministério Público e que tem o Tribunal de Contas. Aí sim ela poderia atuar e fiscalizar o Poder Judiciário e também o Poder Legislativo sem nenhum questionamento. Mas as próprias instituições, o Poder Judiciário, através do CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público e vários órgãos do Poder Legislativo, estão se adaptando à LGPD, mas naquela questão não vão aceitar as sanções, vão criticar as sanções. E é o recado que eu deixo, fico à disposição para as perguntas, não tive tempo nem de acompanhar o que está lá no chat, mas a gente pode partir para isso agora. Maestrosa contribuição, realmente ultrapassou qualquer expectativa que eu pudesse ter, sempre muito brilhante as suas contribuições, maravilhosa explanação, professor, assim, estou aqui assim ó, até agora, ouvindo brilhantemente, muito boa. Vou aqui, então, aproveitar, né, e deixar minha correção, né, advogado e sócio titular do Terra Sarmento Rochas e Advogados. Perdão, professor, pelo meu erro, mas está aqui corrigido. Nós convidamos a nossa ilustre
querida amiga Laila. Agora estou dentro da comissão, nossa querida presidente da Comissão do Direito de Consumidor e Tratamento de Dados da OAB de Niterói, é advogada, é professora também. Nossa querida Laila, que foi juíza leiga por muito tempo aqui em Niterói, nos juizados aqui de Niterói. Então, em muito alinhamento com o que o professor William falou no final da sua explanação, contribua um pouco conosco agora como debatedora sobre o que o professor William falou, dê a sua contribuição e com esse olhar, se puder, né, dentro da sua vivência, e depois a gente volta e esclarece as perguntas, porque eu já vi que o chat bombou. Thaís, vamos organizar aqui as perguntas enquanto a professora Laila faz a contribuição dela, para que eles possam depois responder a todos. Professora Laila, querida colega, por gentileza, dê a sua contribuição nesse debate. Obrigada, Fernanda, pelo carinho. Doutor William, prazer ouvi-lo, excelente fala, contribuição extremamente importante para a reflexão sobre a alteração do panorama que a gente tem que ter, não só legal, mas na realidade do dia a dia, sobre os nossos dados, a proteção dos nossos dados, a importância e o impacto que a LGPD vai ter na nossa vida. Como o senhor disse muito bem, a LGPD ela é, de fato, mais abrangente que o Código de Defesa do Consumidor, porque a aplicação da LGPD não está restrita às relações de consumo. Ela se estende por todos os ramos do direito e todas as relações jurídicas que se pode pensar, né? Eu até hoje não consegui excluir nenhum tipo de situação da LGPD, né? Em tudo que há contrato, tudo que há uma relação jurídica estabelecida, seja ela contratual ou extracontratual, pode haver questões relacionadas à proteção de dados. Então, de fato, nós vamos ter um impacto muito grande. Mas eu gostaria de fazer dois pontinhos, eu gostaria de trazer aqui para vocês. O primeiro deles está relacionado ao seguinte: a LGPD vai impactar na nossa vida? Vai, e já está impactando. Só que esse impacto, a meu ver, tem relação direta com a informação sobre a LGPD. Porque nós que somos advogados conhecemos a LGPD, mas existem advogados, inclusive membros do Poder Judiciário, enfim, quem vai tratar das questões de LGPD na esfera jurídica, que não conhecem a LGPD. Então, a gente tem que trabalhar com informação, o governo tem que fazer políticas informativas para conscientizar os particulares, os titulares dos dados, sejam eles consumidores ou não, sobre a proteção dos seus dados e a maneira de identificar quando essa proteção está sofrendo algum tipo de violação. Isso é muito importante, né? A gente precisa tirar a LGPD dos bancos de universidades, de debates jurídicos, e trazer a LGPD para a realidade de todo um país, né? E a gente tem uma questão importante, e eu peço licença para trazer para a área do direito consumidor, né, que é a que eu mais atuo. E o que a gente tem aí é o seguinte, vou pontuar um artigo que eu até passei um material para a Fernanda, nem viu se saiu alguma coisa sobre isso, vai, né, Fernanda, que eu passei para você ontem, sobre os impactos da... Ah, entendi. Mas então já vou adiantar um pouquinho, porque acabou calhando aqui com a fala do Dr. William, né? O que acontece? A LGPD, eu achei a lei muito boa, lógico, como todo mundo tem uma crítica aqui e outra ali, mas eu acho que isso, com o tempo, pode ir sendo lapidado para melhor atender aos interesses da população, dos titulares dos dados, enfim. Assim como o próprio Código do Consumidor sofreu alterações ao longo do tempo, né, para adequar o fato jurídico ao fato social. Mas o que nós temos? A LGPD foi muito feliz no artigo 45, quando ela percebeu a condição de vulnerabilidade do consumidor, né, parte mais fraca numa relação jurídica, e fez a remissão à aplicação das normas de responsabilidade civil do CDC. Ou seja, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem aquela individualização de responsabilidades, né? Quando o legislador optou por trazer a responsabilização de danos causados ao consumidor, pegando as normas lá do CDC, do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe uma vantagem que é evidente, né? Primeiro, que a gente tem uma responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Então, não há que se perquirir culpa. A gente só precisa provar que o fato ocorreu,
que o dano ocorreu e o nexo causal entre fato e dano. Se o dano foi causado pelo DPO, se o dano foi causado pelo controlador, se o dano foi causado pela própria empresa, não faz diferença. A responsabilidade é solidária, de acordo com o artigo 12, artigo 14 e artigo 34. 34 todos do CDC, né? O 34 especificamente traz a responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos praticados por seus prepostos. O DPO, na minha visão, é um longa-manos daquela empresa, ainda que tenha uma atuação um pouco mais independente. Foi contratado, escolhido por aquela empresa. Então, os atos praticados pelo DPO, eles são de responsabilidade do fornecedor de serviços e de maneira objetiva e solidária de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E isso garante ao consumidor um âmbito de proteção adequado à situação jurídica de vulnerabilidade, em alguns casos de hipossuficiência também, né? Protegendo ainda mais o titular de dados. Isso, para mim, é muito importante. Outra questão que a remissão também ao Código de Defesa do Consumidor traz para o consumidor a proteção relacionada à inversão do ônus da prova nesses casos, que é uma prova complexa, uma prova técnica. Então, a gente tem aí à disposição do consumidor a inversão do ônus da prova, op judice, né, que é a do artigo 6º, inciso 8º, e a op legis, do 12 e do 14, que a lei já determina essa inversão, né, quando diz que só vai ser excluída a responsabilidade do fornecedor naqueles casos dos artigos 3º, respectivamente, artigo 2, dos incisos... do parágrafo 3º do inciso 12 e do parágrafo 3º do 14. Ali ele traz especificamente que só será excluída se... Então, isso deixa claro que a regra é a responsabilização. Então, em relação a essa parte do DPO, deixo aqui a minha contribuição com relação a esses dois pontos. A importância da informação adequada ao titular dos dados, para que ele conheça os seus direitos e saiba como agir quando verificar uma violação, e também a importância da remissão da LGPD ao Código de Defesa do Consumidor em relação à responsabilidade civil por danos causados ao titular de dados, no caso, inserido numa relação de consumo. Espero ter trazido alguma contribuição a essa fala excelente do Dr. William e ajudado aqui na reflexão sobre o tema. Excelente, Laila, sem palavras, assim, sua contribuição primorosa em cima da fala do professor William, só veio a agregar, complementar, vocês ensaiaram, eu tenho certeza disso. Foi muito alinhamento a sua participação nesse debate, né? Muito ajustadinho, e eu só tenho a agradecer por sua contribuição aqui com a gente nesse domingo de manhã, nesse sábado de manhã, tão generosa. Então, vamos passar para as perguntas e a gente pode tentar harmonizar aí, que vocês respondam ou se complementam, agregando mais valor ainda aos nossos participantes. Thaís, está contigo aí, faça as perguntas. Pergunta. Professor William, a questão da não concorrência dificulta a atuação do DPO por nichos específicos? Por exemplo, um DPO contratado por uma escola poderia ser DPO em outras escolas? E aí, doutor William? Pergunta da Daniela, né? Não, tudo bem. Thaís, o que a gente vê, assim, é muita novidade ainda acontecendo, mas se o próprio dispositivo legal permite que seja contratada uma pessoa, óbvio que eu posso contratar uma pessoa jurídica. Em momento algum se define a exclusividade também da atuação do DPO. Então, um DPO que monta uma atividade, que vai exercer a sua atividade profissional, de figurar como encarregado, ele vai dar apoio às empresas, então ele pode até se especializar no setor educacional, por exemplo, e ele prestar serviço para mais de uma escola, não tem problema nenhum. E, sendo uma pessoa jurídica, ele pode prestar serviço, inclusive, para atividades diferentes, porque aí é a estrutura jurídica que vai prestar o serviço. Quando figura no aspecto de uma pessoa física, aí eu já tenho uma restrição, porque eu digo o seguinte, não dá para você escolher, de repente, no mundo animal, qualquer tipo de animal para ser o exemplo do profissional. Quando eu falo isso, é óbvio que eu cito isso nas aulas, quando eu falo que a administração pública não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu cito o exemplo do pato. Se o pato resolve fazer tudo ao mesmo tempo, ele voa mal, nada mal e canta mal. Então, assim, qual é a especialidade que o pato deve escolher? Nadar ou voar. Porque ele vai se dedicar a alguma atividade.
Então, o próprio encarregado, quando ele se concentra numa atividade, ele vai formar, inclusive, uma experiência, uma atribuição que vai ter um valor agregado singular e vai colocar ele com destaque no mercado profissional se ele vai atuar, por exemplo, como DPO de farmácias, de drogarias. Por nicho, né? Isso, né? Nicho. Então, ele, como pessoa física, ele tem uma limitação maior, mesmo porque há uma recomendação, isso espelhado até na cultura das atividades de compliance, que você não deva exercer outras atividades paralelas e deva se dedicar somente a uma. Porque você tem que ter uma disposição, ser imparcial, tocar com mais especialidade aquilo. Então, você não pode, na mesma empresa, por exemplo, executar multitarefas. Eu também sou DPO, aí fica complicado. A mesma coisa, uma pessoa física que é DPO de uma farmácia, DPO de uma rede de cinemas, DPO, de repente, de uma academia. Hotel. Ele vai ficar louco. Ele vai ficar louco. Agora, isso dentro de uma atividade empresarial, isso pode ser exercido, porque vai ter uma equipe atuando. Da mesma forma, também se discute qual seria o desenho institucional de um DPO. Se poderia, ao invés de ser personificado, de ser criado um comitê também. Então, você despersonifica e atribui para mais de uma pessoa a função. Aí, o comitê trata disso também. Lá na junta comercial, nós ensaiamos bem antes da entrada em vigor da LGPD, mas já inspirado na LGPD, a criação de um comitê para a implementação da LGPD. E vários órgãos da administração fizeram isso. Alguns órgãos não, optaram por nominar, nominar, que eu digo assim, nomearam um DPO, isso na administração pública é assim que se faz, e aquela pessoa ela é destacada para aquela função. O que pode acontecer aqui na pergunta da Daniela é que o DPO ele pode ser contratado por uma escola e pode ser contratado por outra. Assim como ocorre com o síndico profissional. Ele vai administrar vários condomínios. A advertência que eu faço é que existe uma limitação organizacional, uma limitação até mesmo de dedicação de tempo, se ele começar a diversificar muito. Agora, na atividade de pessoa jurídica, isso é totalmente compatível. Sim, sim. A próxima pergunta. Primeiramente, parabéns pela explanação. Se me permite a pergunta, você disse, não basta as certificações no caso do encarregado. Que é necessário experiências, entre aspas. Tem um próximo, tá? Como ter essa experiência se a lei entrou em vigor em 14 de agosto, menos de 4 meses? O André Antunes agradece. Perfeito, André. Vocês já devem ter visto alguns anúncios totalmente coerentes pedindo o perfil do DPO. Alguns chegaram a pedir 10 anos de experiência. Aí você fala assim, como 10 anos de experiência em LGPD, se a LGPD entrou em vigor há menos de 2 meses? Temos que levar em consideração alguns aspectos. Se o anunciante da vaga colocou isso, está totalmente equivocado. Porque 10 anos de experiência de lei de proteção de dados, se está limitado à legislação brasileira, está totalmente equivocado. Mas, como eu mencionei, diversos países da América Latina já têm leis de proteção de dados há quase 30 anos. A Europa, antes de ter a organização da GDPR, que é para o mercado comum europeu, vários países já tinham norma de proteção de dados. Então, quando se pede experiência em proteção de dados, sabemos que muitos profissionais já atuaram em empresas estrangeiras e se dedicaram às normativas estrangeiras. Então, isso é um fator que demonstra experiência. Por outro lado também, André, existe também, como eu mencionei, a gente tem o traçado do Código de Defesa do Consumidor e vale hoje de observação de tudo que aconteceu no relacionamento com o Código de Defesa do Consumidor e o que está acontecendo com a GDPR na Europa ao longo desses 2 anos e meio e o Código de Defesa do Consumidor ao longo desses 30 anos, o que tem acontecido. Então, as empresas, num primeiro ponto, elas usam o Ctrl-C e Ctrl-V. Sai um anúncio ali, copia, eu quero desse jeito. Aí começa, inclusive, a exemplificar as certificações. Como eu disse, isso não é essencial, mas é mandatório. Por quê? As certificações, elas demonstram para uma empresa que vai oferecer para os seus clientes também parcerias ou a relação contratual, e o sistema de certificação funciona assim. A minha atividade na administração pública foi muito trabalhada também em certificação, porque eu sou oriundo do Pesos e Medidas, que é ligado ao Inmetro. O Inmetro sempre trabalhou com a implementação da cultura do certificado, de garantia de qualidade e tudo. Então, quando você tem um certificado, você tem um ato declaratório de que aquela instituição está capacitada para aquilo, que ela pode garantir aquilo. Então, hoje, um profissional ter uma certificação, ele se coloca mais classificado no mercado. Mas, na minha experiência de vida, o que eu tenho notado e o que vai acontecer muitas vezes é que o setor privado tem um comportamento imediato, de um jeito,
tendo a necessidade. Então, exigir as certificações e experiência prévia é um fator que pode ser o efeito Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar e pedir, mas as instituições vão fugir um pouco dessa experiência demasiada de 10 anos, tendo em vista a carência no mercado, porque muitos profissionais vão ter a certificação, não vão ter tempo de experiência. E muitos têm tempo de experiência e não têm certificação. Então, qual é o imbróglio? Começar a colocar uma coisa ou outra, mas valorizar muito também, aí é análise psicológica no processo seletivo, a dinâmica do candidato de entender um pouco assim, essa maneira híbrida de conhecer tecnologia, informação, segurança, o linguajar que existe no informatês e conseguir conhecer também o linguajar do juridiquês. Ou seja, tem que se tornar um poliglota organizacional, entender das atividades jurídicas, entender da atividade tecnológica, mas entender também de gente, conhecer muito bem a organização de uma instituição, se relacionar com as áreas, saber que nas instituições a área de RH está extremamente vulnerável, não pode mais pegar um currículo e repassar por e-mail, não pode mais um comunicado de uma empresa não omitir os destinatários, coloca lá o rol de todo mundo. Então, assim, existe toda uma tendência de aculturamento que nós, profissionais do direito, somos muito importantes também para levarmos isso para as instituições. Mas os profissionais de TI são muito importantes também, porque hoje, por causa dessa era do direito digital, da informatização, a vulnerabilidade das organizações está nos sistemas corporativos, nos sistemas que elas compram. Hoje, a comunicação das empresas é por WhatsApp, por redes sociais, trabalhar com arquivos nas nuvens. A pandemia trouxe a necessidade de home office, deixou mais vulnerável ainda as empresas, porque a gente não sabe se uma pessoa colocar um pendrive num computador corporativo, o que vai acontecer? Vai ser transgressão funcional, passível de demissão por justa causa, porque permitiu um incidente de vazamento da empresa ao conectar o equipamento da empresa a um arquivo que estava com vírus, por exemplo. Vocês já imaginaram que tipo de situação ou consequência que vai ter? Enfim, então não é só o profissional de informática, todos os profissionais vão ter que ter uma atuação. Então esse perfil do DPO, as certificações, elas garantem um pouco do conhecimento. Se bem que todos nós, professores, às vezes a gente olha para um certificado, não quer dizer que o certificado por si só garantiu o conhecimento, né? O certificado é uma evidência. A melhor forma de identificar se o candidato adquiriu conhecimento ou não é ele se submeter à opinião pública e fazer o que nós estamos fazendo. Fazer o que nós pegar a lei e aplicar ali no que o negócio pede, né? De uma forma dinâmica, compreendendo pessoas, sistemas e fazendo tudo funcionar. Perfeito, professora. Agradeço aí seu agregar. Tinha mais uma pergunta que acho que saiu aqui enquanto a gente ia falando. Da Zaira, ela estou começando meu nicho como consultora. Qual sua orientação para este começo? Deve convidar, entre aspas, um expertise em TI? Deve ter? Bom, é isso, foi isso que ela descreveu. Vamos lá, Zaira. Olha só. Como é a finalidade, o espírito da coisa aqui, que a gente falou de sinergia o tempo todo, e a organização do evento também trata dessa temática, eu defendo sempre a formação de parceria. Se você não pode com determinado conhecimento, procure um parceiro. Então, vários escritórios de advocacia estão sendo demandados pela sua clientela, vários contadores também, e não tem experiência, não tem como atuar nesse nicho imediatamente. Como foi dito pela Mariana de Toledo, alguns profissionais estão se dedicando há muito tempo à temática LGPD, mas não quer dizer que seja privativo desses profissionais que se dedicaram há muito tempo. Nós temos uma janela de oportunidade, uma onda de oportunidade de universalizar o conhecimento com a chegada da LGPD e, como foi dito aqui, todas as áreas são impactadas pela LGPD. Sejamos consumeristas, sejamos trabalhistas, sejamos administrativistas ou tributaristas, a LGPD vai ter um foco em cada uma das atividades. Então, é uma oportunidade de nichar no seu ramo. Se você se dedica à área tributária, nicha nesse ramo com a privacidade. Se você se dedica na área de relações de consumo, vai ter um leque maior ainda, porque o efeito da judicialização vai ser muito propício ao conhecimento da judicialização consumerista. Então, a gente tem que estreitar relacionamento com a área de TI e focar num parceiro de TI, de segurança da informação, e que possivelmente tenha algumas certificações para facilitar o nosso trabalho. A gente tem que vender essas consultorias, dando a possibilidade de levar também uma consultoria parceira. Excelente, professor William. E só finalizando, fazendo um comentário, quando eu estudei a LGPD a primeira vez, na matéria da minha pós-graduação, em compliance, né, que você falou muito em compliance, está muito associado isso,
eu tive uma primeira visão, né, o meu primeiro contato muito comercial da LGPD. E depois eu falei, gente, eu sou advogada trabalhista. Qual ramo do direito que colhe, transfere, utiliza dado? O direito do trabalho. Né? A gente tem o direito do trabalho na fase pré-contratual até após a extinção do contrato de trabalho, atuando com dados. Então, realmente, é uma lei que vem agregar todos os ramos do direito, e essa parceria, principalmente com profissionais especialistas, ela vem muito a somar nisso. Então, perfeita a sua explicação, professor, a sua contribuição nessa última pergunta. Querida Laila, quer colocar algo mais com relação a essa temática? Oi, eu gostaria só de complementar uma questão que me veio à mente aqui em uma das primeiras perguntas, que é sobre o DPO, né? Eu falei isso em algum evento que eu participei também, mas vou repetir aqui para vocês. O DPO, a gente sabe que ele não precisa, e como o doutor William bem colocou, talvez não devesse fazer parte da estrutura empresarial em virtude da influência que pode sofrer de determinados, né, da diretoria, enfim, o que for. Mas aí o que acontece? Eu fiz uma correlação entre o DPO e um terceiro, como o caso do contador, que trabalha de forma auxiliar, independente, em uma empresa. Então, eu acho que tende a se multiplicar as empresas especializadas em prestar o serviço de DPO, tal como foi trazido aqui por vocês, e as empresas que precisam desse serviço vão contratar da maneira que contrata um contador ou outros prestadores, né, doutor William, que vem de forma a auxiliar o exercício da atividade empresarial cumprindo os ditames da lei brasileira. Né? Então, no início, quando se debatia sobre a LGPD, muito se falava sobre o impacto financeiro nas empresas, da contratação de DPO, da implementação, como que seria. Hoje eu acho que a gente tem uma visão mais simples de como essa atividade do DPO vai funcionar nas empresas. O impacto, acredito eu, seja nesse sentido, né? Você não precisa contratar com CLT, enfim, você vai contratar assim como contrata um contador. Eu acho que trazer ao empresariado brasileiro essa informação é interessante, porque a gente sabe que o brasileiro aprende na dor, né? Dificilmente a gente pega uma empresa que, ciente de uma legislação que está para vir ou que começou a vigência há pouco tempo, ela se previne, quer dizer, ela adota mecanismos de prevenção para quando a vigência daquela determinada legislação se iniciar, já está preparado. Não é assim. Eu acho que o boom da LGPD vai vir quando as sanções começarem a aparecer, ou quando os processos, sejam em juizados especiais, varas cíveis, ou até questões criminais, como bem pontuou doutor William, comecem a pipocar, porque o empresariado pensa naquelas sanções que vão vir lá da autoridade nacional e se esquece das violações que podem ocorrer, e já estão ocorrendo, e que são passíveis de tutela jurisdicional, já não precisa entrar em vigor as sanções que estão previstas na lei com aplicação pela autoridade nacional para se configurar uma violação ao direito do consumidor, por exemplo, em relação à proteção de dados. Isso já é passível de ser ajuizado, isso já é passível de haver condenação, e eu trago até para vocês aqui uma informação que me veio, o seguinte, a OAB de Niterói, a partir da minha comissão, da nossa comissão, né, Fernanda? Ainda não divulguei isso, estou divulgando hoje, porque fechei tudo ontem. Mas em primeira mão está aqui para vocês. No dia 9 de dezembro, nós vamos falar, a nossa comissão vai falar especificamente em um evento virtual, é claro, sobre a importância do direito probatório nos juizados especiais. Porque o que acontece, como a Fernanda estava dizendo no início desse painel aqui, eu, de fato, trabalhei como juíza leiga por quase 11 anos. Né? Eu pedi exoneração foi em 2018, final de 2018. Então, quer dizer, o que eu mais percebi nesse tempo, né, não foi a ausência do direito material, não era que aquele autor não tinha o direito que ele afirmava ser titular na inicial. O que ocorria é que, às vezes, aquele direito não podia ser reconhecido judicialmente em virtude da prova deficiente produzida, seja porque ele foi sem advogado, tendo em vista que a lei de juizados especiais faculta ao autor, né,
litigar sem advogado em causas até 20 salários mínimos em regra, né? Tem algumas outras questões, mas é isso aí. Então, a gente vai falar justamente sobre isso, como é que se produz uma prova adequada e a partir da exemplificação. Convido a todos para participarem do evento, vai ser transmitido pelo YouTube, dia 9 de dezembro. Teremos aí o Dr. Eric Scapim e Dr. Guilherme Andrade, que são 2 juízes aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado, e vamos trazer também o Walter Capanema, que é um professor de Direito Digital, muito meu amigo, que vai falar especificamente sobre as provas digitais, né? Então, eu acho que para quem trabalha com LGPD, esse conhecimento sobre o direito probatório é tão importante quanto a verificação de uma lesão ao direito material. Excelente, Laila. Convite precioso, super importante, principalmente para os advogados que estão aqui na nossa audiência participando, são muitos interagindo. Então, fica esse convite excelente, né? A gente poder ter conhecimento, fazer uma justiça melhor, fazer uma sociedade melhor, é sempre muito importante, né? Eu quero só fazer uma cerejinha do bolo. Nós falamos de legislações posteriores, mas a nossa Constituição já consagra, né, o direito da privacidade, liberdade, né? Não é um direito novo para a gente, né? A LGPD só veio coroar direitos que já estão instituídos desde a nossa Carta Magna de 88. Gratidão por toda essa contribuição, professor William, sempre nos abrilhantando com seu conhecimento, com a sua experiência e vivência, que isso faz toda a diferença, né? A gente ter a teoria associada com a técnica faz toda a diferença. Muito obrigada por sua gentil contribuição e sempre muito generoso conosco aqui do AT e agora com Sinergia, nessa parceria. Eu só tenho a agradecer imensamente por sua contribuição e por estar aqui conosco, interagindo no chat aqui com a gente. Sem palavras, professor. Fernanda, Thaís, obrigado pelo convite. Gente. Laila também, muito obrigado aí pela participação também. Parabéns pela comissão em Niterói também. Só para não deixar um espectador nosso descoberto, ele perguntou sobre a resposta dele. O Miguel Germano, ele fala sobre a especialização na área de telecomunicações e proteção de dados. Eu, como representante dos usuários de telecomunicações, eu tenho visto as empresas de telecomunicações, eu passei por várias empresas, TIM, Oi, Embratel, estou atualmente na Algar. A Algar, para quem não conhece, é uma empresa que ela não tem muito contato com os usuários, ela não atua na área de telefonia, mas na área corporativa e empresarial ela é muito importante, tanto que ela serve de alternativa para o armazenamento nas nuvens que muitos empresários não colocam na Amazon, por exemplo, utilizam a Algar. Então, quem entende tecnologia sabe que a Algar é uma empresa de telecomunicações de ponta. E todas essas empresas de telecomunicações, elas estão, assim, umbilicalmente ligadas com a lei de proteção de dados. Investiram muito nisso. Então, o profissional que trabalha com telecom, ele tem que seguir esses caminhos de se dedicar à lei de proteção de dados, até mesmo porque surge a oportunidade, assim como o Código de Defesa do Consumidor trouxe a criação dos saques, os canais de relacionamento, a parte dedicada à defesa dos direitos do titular de dados na empresa, o setor de atendimento vai ter que ter dedicação exclusivamente a essa área. Então, é óbvio que ou sendo DPO, sendo encarregado, ou integrando um núcleo de atendimento ao encarregado, ou simplesmente ao serviço de atendimento ao cliente, sem contar que a política de privacidade da empresa vai ser toda organizada nessa temática. Então, só fechando aqui, é uma oportunidade para todos, não importa a área de atuação, mas o setor de telecom tem a sua reserva nichada aí, como foi a pergunta. E, mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade, vou continuar aqui assistindo, a gente até estourou um pouco o horário, mas vamos, vida que segue, não é isso? É isso aí, gratidão, professor, doutora Laila, gratidão pelo partilhar, gente.